A Assembleia aprova reajuste salarial de 5,67% para os professores. Relatório da CPI da telefonia também é aprovado na Casa Legislativa. Por conta de alianças nacionais, deputado Sinésio Campos deixa o cargo de líder do governo na Assembleia. E ainda, Wilson Lisboa cobra ação preventiva das autoridades para evitar o surto de hepatite A no Amazonas. Núcleo de Apoio Técnico debate no Poder Legislativo sobre a implantação de aterros sanitários regulares. Deputados apresentam balanço da participação do Amazonas na conferência da Unali realizada em Brasília. Sidney Leite afirma que o Brasil não está preparado para receber eventos internacionais como o da Copa do Mundo. A Assembleia homenageia os enfermeiros do Amazonas e a categoria apresenta reivindicações. Os principais fatos da semana no Parlamento Estadual, agora no Alean Notícias. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa esta semana o reajuste salarial de 5,67% para os professores relativo à reposição de perdas da inflação. O novo salário deverá vigorar a partir de 1º de janeiro de 2015. O projeto foi aprovado após 3 dias de intensa manifestação da categoria, que exigia também o pagamento do Vale Alimentação retroativo à database e a votação direta para a eleição dos gestores das escolas estaduais. Além do reajuste de 5,67%, também foi aprovado um projeto de lei, indicando uma nova revisão de pouco mais de 4% para janeiro de 2015. Foi assegurada a hora de trabalho pedagógica e o Vale Alimentação, no valor de R$ 220, que depende ainda de um decreto do governador. Algumas emendas foram rejeitadas, como a que previa o pagamento de verba indenizatória do ticket alimentação, retroativo à database da categoria. Os professores saem daqui sem nada de ganho real. Eles terão a reposição da inflação e poderiam ter um ganho real através de uma verba de natureza indenizatória, que era o ticket alimentação, mas o governo, com a sua maioria, decidiu não conceder imediatamente esse ticket. Ramos alertou ainda para a possibilidade de o reajuste ferir a lei eleitoral. Na medida em que o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu, em uma consulta feita pelo governador do Ceará, de que governador candidato à reeleição não pode prometer reajuste para o ano seguinte. Então, o meu temor é que quando o projeto chegar à sanção do governador, ele seja alertado e com a categoria desmobilizada, vete o projeto. Para o petista José Ricardo, a aprovação da matéria fere o acordo com a categoria. Eu lamento, porque o governo fez uma promessa de 10%, deixou passar o tempo por conta da questão eleitoral e agora vai dar apenas esse percentual, que é apenas a reposição da inflação. O presidente da Comissão de Educação e Assuntos Indígenas da Alean ressaltou que a aprovação trouxe benefícios aos profissionais de educação. Nesses 4 anos, nós tivemos aí vários aumentos a partir da database. Ela vem a proposta acima da inflação, como foi no caso do ano passado, que nós votamos uma proposta de 10%, e igual esse ano que nós estamos votando também acima de 10%. A média acumulada neste período do IPCA é de 26,7%. E o ganho com esse aumento que nós estamos votando hoje é de 19,73%, acima da inflação. Enquanto a votação ocorria no plenário, dezenas de professores ocupavam a galeria da casa e manifestavam-se em frente à Assembleia, insatisfeitos com as propostas aprovadas. E dos 13 projetos em pauta, 10 foram aprovados. Entre eles, o que reajusta os salários dos defensores públicos, dos policiais civis, militares e bombeiros em 6,15%. Os deputados também acataram a proposta que garante a anistia de dívidas aos produtores rurais dos municípios afetados pela enchente de 2014. O projeto de lei que trata do aumento da remuneração dos defensores do Estado foi aprovada. Categorias de segurança pública também tiveram um reajuste nos salários. Para os policiais civis, militares e bombeiros, houve um acréscimo de 6,15% no valor das remunerações. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, analisou como positiva a aprovação dos projetos de lei. Hoje é um dia muito produtivo para a Assembleia Legislativa. Nós estamos aí num dia especial levando para a população amazonense, principalmente para os funcionários públicos das diversas áreas, como, por exemplo, Polícia Civil, Bombeiros, Polícia Militar, defensores públicos,
profissionais da educação, são diversas as matérias que no final são matérias que vão melhorar o serviço público prestado para a população. Outra matéria que entrou em pauta na votação foi a que concede perdão de dívidas aos produtores rurais de municípios afetados pela enchente deste ano. Com reconhecimento daqueles trabalhadores, daqueles produtores rurais, daqueles que realmente vivem e habitam no setor primário do nosso estado, anistiando as dívidas, ou seja, na sua totalidade, ou seja, parcial, dependendo do caso, dos nossos produtores rurais, dessas calhas de rios, principalmente nos municípios onde foi decretada a emergência, estado emergencial, e que ficou cristalinamente demonstrada a perca de sua produção. O deputado José Ricardo disse que vai entrar com uma representação ao Ministério Público para que o Estado divulgue os nomes das empresas beneficiadas com a anistia e os valores concedidos. Nós precisamos saber quem vai ser beneficiado, quais são as condições, quem que se enquadra, porque no meio provavelmente pode ser gente beneficiada que não tem necessidade, que não se enquadra, que não é a pessoa atingida pela enchente, não é alguém que perdeu, logicamente, produtos, mercadorias, etc. A Assembleia também aprovou o projeto de emenda à Constituição de autoria do deputado Luiz Castro, que assegura a contratação de assistentes sociais e psicólogos nas escolas públicas do Estado. Ao todo, 10 matérias foram aprovadas. Deputados aprovam o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia. De acordo com o relator da comissão, o deputado Marcelo Ramos, o próximo passo é a criação de uma subcomissão que vai fiscalizar os investimentos que as operadoras devem fazer no Estado. Outra missão é avaliar o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Pouco mais de um mês de ser encaminhado à mesa diretora da Casa, o relatório final da CPI da Telefonia foi aprovado em plenário nesta quinta-feira. Os parlamentares aprovaram ainda a instalação de uma subcomissão que será responsável por fiscalizar o termo de ajustamento de conduta, assinado pela Assembleia Legislativa, as operadoras e o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal. Vamos trabalhar com o presidente para, a partir da semana que vem, já criar essa comissão e passar a fazer esse acompanhamento mensalmente. E a empresa que não cumpriu o que acordou com a CPI vai ser indiciada e denunciada para o Ministério Público Federal. Eu já entrei com uma ação compartilhada com o deputado Marco Rota na Justiça Estadual, solicitando a suspensão dos serviços para quando as operadoras que não cumprem o contrato para com o consumidor, e também entrei com uma ação, uma representação no Ministério Público Federal, inclusive punindo a Anatel. O presidente da comissão, o deputado Marcos Rota, afirmou que o relatório apresenta um raio-x completo dos problemas que envolvem as telefonias fixa e móvel e internet no estado do Amazonas. Pelo menos 19 CPIs estavam em curso em vários estados brasileiros para identificar os gargalos do serviço de telefonia e de internet no Brasil. Para o deputado, se as empresas descumprirem os termos do TAC, também serão indiciados, conforme o presidente da Anatel. Uma telefonia cara, ruim, precária e muito distante daquilo que esperam os consumidores brasileiros de uma maneira geral. Como presidente desta CPI, nós não vamos medir esforços para que possamos chamar a Anatel à sua responsabilidade, o Ministério das Comunicações, que também está omisso às suas responsabilidades, e principalmente as operadoras, que se não se enquadrarem no termo de ajustamento de conduta assinado com esta Casa e com esta CPI, terão o mesmo fim que teve o presidente da Anatel, ou seja, irá ser responsabilizado criminalmente por omissão. Após 9 anos ocupando o cargo de líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos renunciou à função. O anúncio foi realizado em plenário. Agradecendo o apoio que recebeu dos parlamentares durante os 9 anos que ocupou a liderança do governo no Poder Legislativo, o deputado Sinésio Campos renunciou ao cargo. Entretanto, o parlamentar ressaltou que matérias de autoria do Poder Executivo que tragam benefícios à população ainda serão apoiados. Deixo a liderança do governo para que o governador José Melo possa escolher o novo líder. E agora, a partir desse momento, fico à vontade de tocar o meu mandato, porque muitas das vezes ser líder do governo é, muitas das vezes, contrariar o próprio mandato, por conta que os interesses do governo, às vezes, contradiz com as bandeiras que sempre defendemos. Então, hoje, que estamos votando matérias oriundas da minha categoria dos professores, no dia 15,
eu escolhi exatamente nessa data para que eu pudesse entregar o cargo de líder do governo por mais de 8 anos ao José Melo. Os parlamentares membros da bancada do PMDB parabenizaram Sinésio Campos pela decisão. O líder do partido, deputado Marcos Rota, destacou a postura ética desenvolvida pelo parlamentar. Eu não tenho dúvida alguma de que Vossa Excelência, no exercício da liderança, engrandeceu o seu mandato, engrandeceu o seu partido, engrandeceu esta casa e engrandeceu principalmente os grandes e altivos debates que nós tivemos aqui sobre a liderança e a condução das votações sobre a ótica de Vossa Excelência. Segundo o deputado Sinésio Campos, as alianças em nível nacional realizadas pelo Partido dos Trabalhadores o impedem de prosseguir na função de líder do governo. O parlamentar, que acumulava 2 funções de liderança, passa a se dedicar exclusivamente à liderança da maioria na Alean. E o deputado Sidney Leite do PROS foi indicado pelo governador José Melo para assumir a liderança. Parlamentares fazem balanço da participação do Amazonas na conferência da UNALI realizada em Brasília. A 18ª Conferência da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais foi na semana passada em Brasília. Aproximadamente 800 parlamentares participaram do encontro, que teve ainda a presença de representantes da Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai e China. O deputado Adjuto Afonso, pelo PP, trouxe o assunto para discussão aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Adjuto destacou a importância da conferência. Ficamos lá 2 dias discutindo assuntos a nível de Brasil, mas também de cada região sua. O Parla Sul lá discutindo para a sua área do Sul, nós discutindo aqui a nossa região do Norte. Numa cidade central, na capital do país, onde tivemos a participação das autoridades já mencionadas e que proveitosa para todos nós que lá participamos. Adjuto Afonso ressaltou a aprovação do texto principal, que universaliza o acesso de pequenos e microempreendedores ao Super Simples, o programa de pagamento simplificado de tributos do setor. Com a aprovação da lei, qualquer empresa da área de serviço que fature até 3,6 milhões por ano poderá ingressar no regime especial de tributação. Agora a lei segue para a votação de destaques e depois para a sanção da presidente Dilma Rousseff. Esse micro e pequeno empresário tem que ser tratado como micro e pequeno, não como grande. Então existe aí substituição tributária, que simplesmente você hoje vai abolir essa substituição tributária. O micro e pequeno, ao comprar de um outro estado, certamente ele vai ter essa diferença de alíquota. Aí você pergunta, mas isso não vai pesar para o estado? Não, porque mais pessoas, mais pequenos vão entrar no mercado, nesse mercado formal. O deputado pelo PT, Sinésio Campos, foi eleito membro do Conselho Fiscal da UNALI e vice-presidente do Parlamento Amazônico, que agrega deputados estaduais de 9 estados da Amazônia Legal. Estamos congregando e agora que nós fomos eleitos vice-presidente da comissão do Parlamento Amazônico, vamos fazer dia de 2 de junho aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, a reunião de todos esses deputados da Amazônia para fazer essa discussão da questão mineral, das hidrovias do Madeira e de outras hidrovias, das nossas potencialidades econômicas, porque só assim nós vamos integrar de fato e de direito a Amazônia como uma região federativa que tem que ter o tratamento igual com outras regiões brasileiras. Já o deputado pelo PSD, Davi Almeida, foi escolhido secretário-geral do Parlamento Amazônico. O deputado destacou a presença de políticos do cenário nacional, como os senadores Aécio Neves e Jorge Viana, e o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves. Tive a oportunidade de ser escolhido pelos deputados do Parlamento Amazônico como secretário-geral. Eu que já ocupava a pasta de juventude desta instituição e agora passo a trabalhar juntamente com o deputado Freire Júnior, que é o presidente do Parlamento Amazônico, e o deputado Sinésio Campos, que é o vice-presidente, auxiliando-os nas discussões inerentes às questões amazônicas. Ainda na conferência, o deputado pelo PMDB Marcos Rota, presidente da CPI da Telefonia e Internet no Amazonas, entregou ao presidente das CPIs de todo o Brasil, Hernani Polo, do Rio Grande do Sul, o relatório final da CPI do Amazonas. Segundo o parlamentar,
O documento do Estado contribuirá para cobrar melhorias na prestação do serviço de telefonia. Por um lado, nós estamos satisfeitos com o raio-x que nós empreendemos no Amazonas, fruto das nossas viagens, das nossas oitivas, das nossas diligências, das nossas reuniões em torno da CPI do nosso Estado. Nós estamos trabalhando uma espécie de ação nacional envolvendo a UNALI, envolvendo todas as assembleias legislativas, para pressionar a Agência Nacional de Telecomunicações, para pressionar o Congresso Nacional, que pode mudar as regras desse jogo, e pressionar, sobretudo, as operadoras e o sindicato. Durante a 18ª Conferência da UNALI, o deputado Adjuto Afonso também foi eleito o 6º vice-presidente da União dos Legisladores. A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o projeto de lei que torna a exploração sexual de crianças e adolescentes como crime hediondo. A matéria agora depende de sanção presidencial. O repórter Rafael Marques tem os detalhes. Raquel, o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados em votação simbólica nesta semana prevê que as penas pela prática de exploração sexual de crianças e adolescentes serão as mesmas já previstas para o crime hediondo, que variam de 8 a 30 anos. As condições para o cumprimento da pena, portanto, devem ficar mais rígidas. Como o texto já foi aprovado no Senado Federal, agora segue para a sanção presidencial. Rafael Marques para o Alean Notícias. Vera Castelo Branco faz denúncias sobre o serviço de pavimentação realizado no município de Novo Aripuanã. E mais, deputado Marcelo Ramos incentiva o uso da bicicleta como meio de transporte nas capitais do país. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O Núcleo de Apoio Técnico da Assembleia Legislativa, criado para discutir a situação dos lixões no Amazonas, realizou nova reunião esta semana. Em pauta, a implantação de aterros sanitários regulares. A implantação do Núcleo de Apoio Técnico aos municípios do Amazonas para o cumprimento à Política Nacional de Resíduos Sólidos foi no último dia 29. O objetivo é orientar prefeituras e a população em geral sobre os mecanismos para acabar com lixões e aterros sanitários irregulares, que poluem o meio ambiente e levam doenças aos moradores da capital e do interior. De acordo com a Fundação Nacional de Saúde e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, são produzidos diariamente no estado aproximadamente 3,2 mil toneladas de lixo. Em 92% dos municípios, a maior parte dos resíduos é jogada em lixões a céu aberto. Na reunião desta terça-feira, secretários e subsecretários municipais continuaram debatendo o tema. Segundo a representante de Parintins, 2 áreas para a implantação dos novos aterros já foram identificadas. Hoje, o foco nosso é a identificação de recursos, que é uma necessidade de todos os municípios do estado do Amazonas para a implantação do aterro sanitário. Então, nós temos 2 áreas já identificadas, já foram avaliadas inclusive pelo IPAAM, foram realizados os estudos preliminares pela CPRM, que é o órgão responsável para a identificação se a área é apta, fazendo uma aprovação prévia. Então, esses passos nós já demos.
Segundo o coordenador do núcleo, José Adailton Neves, também secretário executivo da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, as dificuldades no interior são praticamente as mesmas. A falta de áreas adequadas é uma das mais pertinentes. Esse dever de casa hoje é ter os planos de gestão integrada de resíduos sólidos, que foi um planejamento já executado, adaptar esse plano, ver quais são as alterações que precisam ser feitas, aprovar em audiência pública, encaminhar para as câmaras de vereadores, transformar numa lei municipal e fazer com que esse plano saia do papel. Essa é a grande discussão, buscar recurso tem, né, o Ministério da Cidade, o Ministério da Integração, o Ministério do Meio Ambiente. A maioria dos municípios aqui no estado do Amazonas tem menos de 50 mil habitantes, então é um aporte de recurso via Secretaria Nacional de Saneamento, que vamos dizer assim, gerencia esse recurso e acompanha os projetos. O Núcleo de Apoio Técnico da Aliança se reúne todas as terças-feiras no 4º andar da Assembleia Legislativa. E a lei que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que traz diretrizes sobre a destinação correta do lixo produzido nos municípios de todo o Brasil, entra em vigor no mês de agosto. Para o deputado Luiz Castro, os catadores precisam ser incluídos na legislação. O deputado Luiz Castro, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, trouxe a plenário a importância da discussão da inserção dos catadores de resíduos sólidos na cadeia de gestão do lixo produzido pelos municípios do estado. O parlamentar levantou o tema ao repercutir viagem a Nova Olinda do Norte, Borba e Manicoré, para participar da entrega de equipamentos de proteção individual a catadores das respectivas cidades. A ação ocorreu em parceria com o Movimento Nacional dos Catadores de Resíduos e o Ministério Público do Trabalho. Para Luiz Castro, os catadores são importantes agentes ambientais por reutilizarem material considerado lixo pela maioria da população. Por isso, se faz necessário que o poder público incentive este tipo de ação. Já dá para começar a fazer o trabalho com a inclusão dos catadores e diminuir o número de resíduos que vai para o lixão e transformar isso em dinheiro. Em Borba, nós vimos mais de 20 toneladas de papelão que infelizmente foram perdidas por conta da chuva, por falta de um local adequado para guardar. Isso seria e é dinheiro para o município, não só a inclusão social do catador, mas uma cadeia produtiva que ajuda a desenvolver alternativas para os municípios. E falta que os prefeitos tenham essa visão. Uma parte deles, a minoritária, começou a perceber isso. Nós queremos que todos os prefeitos compreendam que a inclusão dos catadores, a coleta seletiva, a reciclagem é mais uma fonte de renda importante para cada município do Amazonas. Municípios de todo o Brasil tinham até agosto de 2012 para entregar os planos locais de gestão dos resíduos sólidos. Menos de 10% conseguiram apresentar o documento na data estabelecida. Sem ele, os municípios não podem pedir recursos da União para cuidar dos lixões e limpeza urbana. Desde o início de 2014, o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, deputado Tony Medeiros, tem se reunido com prefeitos do interior para tentar buscar alternativas e minimizar os prejuízos que a entrada em vigor do Plano Nacional de Resíduos Sólidos em agosto pode trazer ao Amazonas. A deputada Vera Castelo Branco fez denúncias em plenário sobre o serviço de pavimentação realizado no município de Novo Aripuanã. Na manhã desta terça-feira, a deputada Vera Castelo Branco denunciou a empresa TR, responsável por a obra de pavimentação no município de Novo Aripuanã. Em viagem ao município, a parlamentar verificou toda a extensão da obra, realizou o registro fotográfico e colheu amostras do solo para comprovar a péssima qualidade do serviço realizado. Em discurso, a parlamentar mostrou a composição arenosa do pretenso serviço asfáltico realizado nas ruas de Novo Aripuanã. Para a deputada, há prejuízo ao cidadão e aos cofres públicos. A deputada Vera Castelo Branco vai levar todas as provas colhidas até a Secretaria Estadual de Infraestrutura, CEINFRA, e solicitará as providências cabíveis. E isso é um absurdo. Eu estou levando essa amostra, esse material, para a Secretaria de Infraestrutura, para me inteirar se realmente isso é correto ou não, passar por uma análise, né, de técnicos da engenharia. Não sei, possa ser que eu esteja enganado, mas até onde me consta, isso realmente é uma forma de roubar o dinheiro do povo.
A deputada acredita que a Secretaria de Infraestrutura não tenha qualquer interferência sobre a má condução do serviço e se reporta à Comissão Geral de Licitação como a responsável. O deputado estadual pelo PROS, Sidney Leite, criticou a construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio, no Rio Madeira, na cidade de Porto Velho. De acordo com o parlamentar, a obra é responsável por parte das alagações que afetam o estado. Para Sidney Leite, faltou rigor na concessão de licença ambiental para a realização das obras. A construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio Geral, iniciada em 2008, é considerado um empreendimento de grande porte, que envolve o represamento do Rio Madeira. Com a implantação, 2 problemas surgiram: o alargamento do rio em virtude da elevação do lençol freático, aumento do volume das águas e, em consequência disso, a inundação de parte do território do estado do Amazonas, causando prejuízo para parte da população. Em plenário, o deputado Sidney Leite lembrou que, em março deste ano, já havia encaminhado ao Instituto de Proteção Ambiental do Estado, o IPAAM, requerimento solicitando providências emergenciais. O parlamentar afirmou que no município de Boa Vista dos Ramos, por exemplo, a estimativa é que a cheia deste ano ultrapasse 30 centímetros da marca histórica. O fenômeno já seria reflexo do represamento do Rio Madeira. O deputado voltou a cobrar providências e criticou o modo como o licenciamento ambiental foi concedido. Esse licenciamento não poderia ser feito a partir de estudos somente de impacto no estado de Rondônia. Por que não? Porque o impacto também acontece no estado do Amazonas. E qual é a nossa preocupação nesse momento? Nós temos áreas que já foram impactadas no estado do Amazonas, inerente a essa enchente, mas a alagação dessa parte rica da floresta, lá no Alto Madeira, mas também da perda da fauna. Mas se não bastasse isso, nós temos o impacto social, que muitas famílias estão sendo prejudicadas. Nós temos uma imensa contradição. Este governo, que nega o licenciamento da BR-319, é o mesmo governo que fica fomentando assentamento e que coloca os produtores lá, sem um estudo correto, e que fica este pequeno produtor com uma única alternativa de extrair a madeira. O Ministério Público Federal já abriu um processo civil para a suspensão da operação das atividades das hidrelétricas de Santo Antônio Geral, no Rio Madeira. O processo acusa empresas gestoras de contribuir para a situação das vítimas da enchente e pede reparação coletiva no valor de R$100 milhões. O deputado Marcelo Ramos, do PSB, disse esta semana na Assembleia que já aderiu à ideia de usar a bicicleta como meio de transporte para minimizar o problema de mobilidade urbana na capital. Para o deputado Marcelo Ramos, é preciso que o governo entenda que não vai conseguir resolver o problema da mobilidade urbana por meio do transporte individual motorizado. O parlamentar disse que toda vez que o governo constrói um viaduto, gasta milhões de reais. E no caso do Amazonas, demora 3 anos para construir. E durante este período, são licenciados em Manaus em torno de 150 mil carros, deixando assim o viaduto sem serventia. O deputado Marcelo Ramos apresentou como alternativa a valorização dos deslocamentos individual não motorizados, bastando para isso recuperar as calçadas da cidade, arborizar as ruas para que os pequenos deslocamentos sejam feitos a pé, ou que o governo construa ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas para que as pessoas que optarem por bicicleta tenham segurança. Infelizmente, alguns insistem em negar sob o argumento de que Manaus é muito quente. Ora, os deslocamentos para o trabalho são feitos em regras antes das 8 da manhã ou depois das 18, quando o clima já é mais ameno. E se alguém tiver uma dúvida, qualquer dúvida de que a bicicleta já é um meio de transporte para parcela importante da população, só é num canteiro de obra. Pode escolher qualquer canteiro de obra. Você vai ver os estacionamentos dos canteiros de obra lotados de bicicleta. Na última sexta-feira, como forma de exemplo, Marcelo Ramos se deslocou para a Assembleia de bicicleta. No entanto, ele disse que esse fato se tornou irrelevante diante do que aconteceu no fim do dia, quando um ciclista foi atropelado por um ônibus articulado na Avenida Torquato Tapajós e faleceu.
Deputado Wilson Lisboa cobra ação preventiva das autoridades para evitar o surto de hepatite A no Amazonas. E mais, Poder Legislativo homenageia os enfermeiros do Amazonas e a categoria apresenta reivindicações. É o que você vai ver no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Profissionais de enfermagem reivindicam jornada de trabalho de 30 horas semanais e pedem apoio dos deputados estaduais para que o projeto de lei que trata da matéria no Congresso Nacional seja aprovado. A solicitação foi durante a homenagem aos profissionais na Assembleia Legislativa. O Brasil possui mais de 1,5 milhão de profissionais da enfermagem atuando em diversos setores da saúde. De acordo com o Conselho Regional da categoria, um pouco mais de 31 mil trabalhadores atuam no serviço aqui no Amazonas. A melhoria da qualidade da assistência ao ser humano. Então, essa bandeira, a enfermagem sempre procura levantar do amor ao próximo, uma assistência com dignidade, uma assistência acolhedora, levantando a bandeira da humanização na assistência do processo de cuidar. Há 14 anos, eles reivindicam a redução da jornada de trabalho de 40 para 30 horas semanais. Um projeto de lei sobre o assunto já tramita no Congresso Nacional desde 2009. Porém, até o momento não entrou em pauta. Por conta disso, eles reforçaram o apoio dos deputados estaduais para que o Congresso aprove a matéria. A informação foi repassada durante a homenagem aos profissionais na Assembleia Legislativa. A profissão de enfermagem ela é uma profissão que lida dada a sua especificidade de trabalho, ela lida diretamente com o paciente, lida com o sofrimento, com a dor, com a morte, não é? E é bastante estressante para o profissional de enfermagem, não é? Uma jornada exaustiva, não é? De 8 horas diárias. Essa luta nós já trouxemos para o Estado, nós já trouxemos para a Assembleia Legislativa e esperamos o apoio da bancada amazonense, tanto em nível de Estado quanto em nível federal, né, para que possamos fazer uma enfermagem diferente, sem sobrecarga de trabalho, sem precarização do trabalho, para que possamos cuidar melhor, entendeu, dos nossos usuários do Sistema Único de Saúde, né, e de outros serviços também privados. Para o deputado Luiz Castro, autor da propositura da homenagem, o Poder Legislativo do Amazonas tem apoiado a luta reivindicada pelos enfermeiros. Se nós pudéssemos resolver isso pela Assembleia Legislativa, seria muito melhor. Na verdade, a esfera de decisão desse processo é nacional, uma luta nacional. O que nós podemos e devemos fazer é somar com eles, amplificar essa luta, fazer com que nós mostremos para os nossos deputados federais e senadores que eles têm que se empenhar mais nessa reivindicação. Ainda durante a sessão especial, 23 enfermeiros receberam placas comemorativas pelos trabalhos realizados na saúde pública do Estado. O deputado Wilson Lisboa falou em plenário sobre o surto de hepatite A no município de Benjamin Constant. O parlamentar cobra medidas preventivas das autoridades. No plenário da Alean, o deputado Wilson Lisboa trouxe a discussão do surto de hepatite A no município de Benjamin Constant. A Secretaria de Saúde da cidade informou que mais de 40 pessoas estavam com sintomas da doença, sendo 30 delas crianças de uma escola estadual. As aulas foram suspensas por ordem da prefeitura.
O mecanismo de transmissão da hepatite A é via oral. Então, onde você tem uma concentração muito grande e não tenha conscientização e prevenção, você muito fácil contaminará outras pessoas. Portanto, o que fizeram lá em Benjamin de paralisar momentaneamente aquela sala de aula, aquela escola, foi corretíssimo. Entre os sintomas da hepatite A estão cansaço, febre, mal-estar, tontura, pele e olhos amarelados, urina escura e sérios danos causados no fígado. A Secretaria de Saúde do município não descarta que a doença possa estar sendo causada em consequência de um lixão localizado em uma ilha de um território peruano próximo à cidade. 2 casos de hepatite já foram confirmados. O deputado Wilson Lisboa cobrou medidas preventivas das autoridades. A hepatite A em si, ela não é uma hepatite que vem e mata, mas ela se associando a outras, ela é letal. Por isso, há uma necessidade de prevenção urgente. A Secretaria Municipal de Saúde de Benjamin Constant e a Fundação de Vigilância Sanitária monitoram os casos e já começaram um programa de prevenção nas escolas, conscientizando a população sobre a doença. O Detran Amazonas divulgou um balanço relativo aos 4 primeiros meses do ano das operações da Lei Seca. O mês de abril registrou o maior número de autuações, com 228 condutores dirigindo embriagados. O repórter Caio Rodrigues tem outras informações. De janeiro a abril deste ano, o Detran Amazonas autuou 665 motoristas por dirigirem embriagados. 33 carteiras de habilitação foram cassadas e 13 suspensas em definitivo no primeiro quadrimestre de 2014. Segundo o Detran Amazonas, o consumo de bebidas alcoólicas em postos de gasolina ainda é prática comum, o que acaba refletindo no alto número de autuações. O Departamento Estadual de Trânsito realiza periodicamente a fiscalização da Lei Seca e intensifica os trabalhos durante os finais de semana para prevenir acidentes de maior gravidade. Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, juntamente com técnicos da Casa Civil do Governo do Estado, concluíram a fase de análise das propostas que irão compor a Lei de Evolução de Carreira dos Praças da Polícia Militar e Bombeiros. De acordo com o deputado Cabo Maciel, a nova legislação busca atender aos anseios e expectativas dos praças combatentes, de especialistas e de profissionais da área da saúde e da Polícia Militar do Amazonas. Os diálogos foram travados entre entidades de classe da categoria, Comissão de Segurança Pública da Assembleia e a Casa Civil do Governo do Estado. Entre as propostas que devem constar na Lei dos Praças está a possibilidade de ascensão ao quadro de oficiais. Ficou acordado também que uma nova escala de trabalho será adotada por um período de 30 dias em um número reduzido das companhias interativas comunitárias, as SICOMs. Caso os policiais aprovem o novo regime de trabalho, a escala será adotada definitivamente por meio de um projeto de lei. Após a conclusão da redação final do documento, a matéria deverá ser encaminhada à Assembleia Legislativa para a apreciação dos parlamentares. O deputado Sidney Leite fez críticas quanto à realização da Copa do Mundo no Brasil. Segundo o parlamentar, o país não está preparado para receber um evento internacional de grande porte. O deputado destacou ainda os problemas que podem afetar o bom andamento do evento. Foi no pequeno expediente da sessão plenária desta quarta-feira que o líder do PROS na Assembleia Legislativa, deputado Sidney Leite, criticou a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Segundo o parlamentar, o Brasil enfrenta problemas de mobilidade urbana nas grandes cidades sedes. Há também dificuldades com o fornecimento de energia elétrica e na infraestrutura dos aeroportos. Agora mesmo, o governo federal, em parceria com o consórcio, entrega uma obra no aeroporto de Guarulhos, mas que só vai atender a 8 empresas aéreas internacionais e só voo internacional, e eu vou trazer aqui para a cidade de Manaus. Ontem nós tivemos o conhecimento da ação da Prefeitura do cancelamento da cobrança da tarifa do estacionamento. Esse estacionamento foi entregue final do ano passado. Ele está todo deteriorado, já sofreu alagação. Em maio, inclusive com a presença do ministro Moreira Franco aqui na cidade de Manaus, o aeroporto em 2013 era considerado o 3º pior aeroporto do Brasil. Sidney Leite também afirmou que, ao trazer a Copa do Mundo para o Brasil, o governo federal prometeu que a maior parte do investimento para as obras, como os estádios, seria da iniciativa privada, mas que foi do poder público. O parlamentar ainda destacou outros investimentos que deveriam ter sido realizados aqui no Amazonas. Nós não tivemos o porto que foi prometido, a reestruturação do porto, bem como a tão esperada
4G para a telefonia móvel não chegou e hoje, nem com 1, nem com 2, nem com 3, nem com 4, você consegue falar. Você não consegue falar. E isso não só próximo à arena, como em toda a cidade de Manaus. Então, todos os legados prometidos pela Copa do Mundo não aconteceu. A abertura do Mundial será no dia 12 de junho. Manaus vai sediar 4 jogos. O primeiro é no dia 14, entre as seleções de Inglaterra e Itália. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 18 de maio. Deputado Sidney Leite participa de audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais no Careiro Castanho. O evento será a partir das 9 horas da manhã no ginásio poliesportivo Brasil Bindade Souza. Dia 19 de maio. Deputado Luiz Castro realiza audiência pública para debater as políticas intersetoriais de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes no Amazonas. A atividade tem início às 2 horas da tarde no plenário Rui Araújo. Dia 20. Deputado Tony Medeiros se reúne com a Comissão de Assuntos Municipais para discutir sobre a implementação da Lei nº 12.305/2010 nos municípios do Amazonas. A reunião será às 9 horas da manhã no mini plenário Bete Azize. Dia 21 de maio. Deputado Chico Preto participa de audiência pública para divulgar a Lei nº 192/2014 dos Bombeiros Civis. A atividade começa às 2 horas da tarde no mini plenário Cônego Azevedo. Dia 22. Deputado Francisco Souza realiza sessão especial em comemoração aos 50 anos do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEI. O evento será às 10 horas da manhã no plenário Rui Araújo. No mesmo dia, deputado Chico Preto discute em audiência pública o concurso e outras melhorias da Polícia Civil do Amazonas. O debate tem início às 2 horas da tarde no mini plenário Bete Azize. Dia 23 de maio. Deputado Luiz Castro participa do seminário de mobilização e articulação do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. As atividades têm início a partir das 8 horas da manhã. E ainda, deputado José Ricardo debate em audiência pública sobre a PEC que institui o controle externo da atuação administrativa e financeira dos tribunais de contas da União e dos Estados. O evento começa às 10 horas da manhã no mini plenário Bete Azize. E veja agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Deputados aprovam reajuste salarial de 5,67% para os professores. Relatório final da CPI da telefonia também é aprovado na Casa Legislativa. E ainda, após 9 anos, deputado Sinésio Campos deixa o cargo de líder do governo na Assembleia. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Alean. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima segunda-feira.